caiu na prova do BRB ontem. E tem muita gente lá discutindo se vai entrar com recurso ou se não vai, porque, olha, a expedição de normas, né? Opa, isso está na lei. Se eu pegar a lei 4595, está lá, desse jeitinho. Mas, se eu considerar que em 1978 em diante, né, foi delegado ao Banco Central, não é mais o CMN. Só que existe na jurisprudência aí a questão que a gente chama de quem delegou, na realidade ele não delegou o poder, ele delegou, né, uma responsabilidade, mas ele é o detentor daquele poder. Portanto, ele pode tomar de volta a hora que ele quiser. É ele que manda na área, ok? De toda maneira, né, fica aí a observação para esta prova e para o contexto que estava aí, não tem dúvida nenhuma, o errado é o C, né, e o D aí fica como verdadeiro. Depois, o item E, disciplinar as atividades de bolsa de valores. CMN disciplina. Às vezes isso leva a confusão, a gente achando, mas espera aí, a CVM também disciplina. Sim, CMN, normas gerais, diretrizes, mais amplas, mais genéricas, e CVM, mais na parte operacional. Tá? É a mesma tipo de faz entre o CMN e o Banco Central. Lembra? CMN faz um monte de coisa que também o Banco Central faz. Só que o CMN nas diretrizes, nas políticas, nas normas, e o Banco Central num aspecto mais operacional. Ok? Aqui se repete isso. CMN lá em cima disciplinando o mercado de valores, né? E aqui embaixo a CVM fazendo isso num aspecto mais operacional. Com isso, a gente fecha esse conteúdo, né? O material todo, completo, das 3 primeiras aulas já vai estar disponível para vocês, aí através do site. Vocês podem se antecipar, inclusive, estudando, se for o caso, né? E nós vamos passar aqui para temos alguns minutos ainda, né? Então, nós vamos passar por uma explicação aqui que vai auxiliar nas próximas aulas, quando a gente for falar de mercado de capitais. Me ocorreu aqui explicar uma coisa que eu só falei e não expliquei detalhadamente. Lembra que eu falei que os valores mobiliários se referem a títulos que são emitidos pelas empresas? Ou por participantes desse mercado? Pois bem, vamos detalhar um pouquinho o que são esses títulos. É óbvio que isso daí, todos esses títulos de crédito e títulos ligados ao mercado de capitais, o detalhamento vai vir com o professor Cabral. Ele vai entrar em detalhes com vocês, toda a questão jurídica, né, direito comercial, sem problema, mas para nós aqui é interessante a gente separar 2 grandes grupos. Eu tenho um grande grupo de títulos representativos de propriedade. O mais famoso deles são as ações. Os tipos e subtipos de ações aqui, deixo para o professor Cabral, né? Mas para a gente compreender aqui, então eu tenho as ações. Tá? Um título que representa a propriedade. Quem compra a ação está sendo proprietário de um pedacinho da empresa. Ok? Quem tem um controle da empresa é quem tem 50% mais uma ação. Não é 51%. Já caiu em prova, tiveram que anular a questão. Ok? 50% mais uma já me dá a maioria. Eu tenho a maioria das ações da empresa, portanto, tenho um controle dela. Ok? Então, essa daqui são títulos que representam propriedade. Eu tenho outros tipos de título que representam o crédito, dívidas das empresas. Né? Então, as empresas podem fazer dívidas, elas podem, né, emitir títulos de crédito para que a gente compre. Quem comprar os títulos das empresas que emitiram títulos de crédito são credores da empresa. Então, eu tenho alguns famosos aqui, debêntures. Eu tenho aqui o Commercial Papers, também chamado de nota promissória comercial, tá? Sinônimo, ok? Nota promissória sozinha, algumas provas trazem. Nota promissória. Aí, pelo contexto, eu tenho que prestar muita atenção, porque é um erro jurídico. Nota promissória é uma coisa, nota promissória comercial é outra coisa. Nota promissória é muito mais amplo, né? É um gênero, nota promissória comercial é uma espécie, ok? Mas, enfim, está aqui 2 famosos títulos de crédito. Quem comprar é credor dessa empresa. Portanto, aqui, características agora. Aqui tem vencimento. E, ajudando aí, caiu ontem na prova do BRB, debêntures, vencimento de médio e longo prazo.
ok? Comercial papers de curto prazo. Isso é nítido. E era verdadeiro o item, porque realmente é assim que funciona. Agora aqui, tem vencimento? Não. Não vencem. Eu adquiri ações de uma empresa, passo para frente, o outro passa para frente, quando eu não quero mais essas ações. Ela não tem vencimento. Tá? Características importantes aí. Adentrando um pouquinho no como é que é feito essa sistemática no mercado de capitais, a gente poderia também falar da questão das vantagens de se fazer a abertura de capital numa empresa. Não sei se o Cabral já explicou para vocês, mas se não explicou, fica aqui um resuminho. Uma empresa, ela é considerada uma empresa aberta, uma SA aberta, quando ela tem a sua abertura autorizada pela CVM. CVM autorizou, né, a distribuição, venda, colocação, emissão de títulos, né, em bolsa, pronto, já é considerado aberto. Mesmo que os títulos não tenham sido ainda efetivamente vendidos, negociados em bolsa. Bastou ser autorizado, já é considerado uma SA aberta. E o que é uma SA fechada? Aquela que não ainda colocou os seus títulos no mercado, na bolsa. Ok? Não teve essa autorização, é considerada uma SA fechada. Por que uma SA vai abrir o seu capital? Basicamente por isso aqui. Antigamente, quando uma empresa queria e precisava de dinheiro, ela procurava um banco ou, melhor dizendo, uma instituição financeira. Vamos supor que uma empresa esteja precisando de 10 milhões de reais. O que acontece? Se ela procurasse um banco, hoje uma boa empresa, se procurar um banco, ela provavelmente terá aí uma taxa de juros de 2%, 3% ao mês. Então, se ela tivesse uma taxa dessa daí, ela teria aí uns 35% de taxa de juros ao ano. Já pensou alguém gastar 350 mil aqui de juros? Né? Mais, né? 35%. 3 milhões e 500 mil. Altíssimo. Só que aqui, ele não abriu capital. O proprietário continua sendo exclusivamente o único dono da empresa. Ok? Mas pagou um preço altíssimo por isso. Custo alto. Em evolução a esse mercado, o que aconteceu? Começou a haver um movimento no mercado de capitais. Agora sim, a empresa começou a abrir o seu capital. Teve autorização da CVM, emitiu títulos, e para isso eu vou ter uma ajuda aí das corretoras, das distribuidoras de TVM, títulos e valores imobiliários, também dos bancos de investimento, todos eles fazendo esse papel aqui de colocação dos títulos, e esses títulos vão para as bolsas, sendo negociado lá em bolsa. A colocação desses títulos tem um custo muito menor do que esse. Né? Vamos colocar aqui alguma coisa em torno de 5% ao ano. E com uma vantagem, precisa pagar? Isso é juros? Não, eu estou transformando aqui em juros algo que não é juros. São custos, tá? Não é juro, não é taxa de juros. Que se eu fosse transformar, daria mais ou menos uns 5% para esse valor de 10 milhões. Quanto maior o valor, menor proporcionalmente aqui os custos. Então, ele vai ter nessa emissão aqui que pagar os salários, os contratos que ele fez com as corretoras, com as distribuidoras. Entretanto, depois vai ser só a taxa de manutenção junto da bolsa. Feito isso, a gente pode dizer aqui que agora ele teria um custo de 3.500, agora ele tem um custo de 500 mil. Muito mais barato. O mercado evoluiu. E lá na bolsa, desvantagem aqui, entre aspas desvantagem, né? O dono não é mais o único dono. Todo mundo que comprou passou a ser dono de um pedacinho da empresa, na proporção que foi aberto o capital da empresa. Agora aqui, na bolsa também temos os títulos de crédito, ou seja, as debêntures, commercial papers. Agora, apesar de ser um título de crédito, tem vencimento. Então, vamos supor aqui que ele consiga colocar os 10 milhões pagando 10% ao ano. Ok? Eu preciso ficar, vamos supor que tem uma debênture que vai vencer daqui a 5 anos, 10 milhões. Eu preciso ficar esperando
5 anos? Não, eu posso negociar no mercado, venda a debênture, como se fosse um título comum, aliás, como é um título de crédito, tem circularidade, ok? Feito esse resumo, vamos passar para as dúvidas que os alunos tiveram. Nós tivemos uma pergunta aqui do Igor Cruz, de Ilhéus, na Bahia. Gostaria que explicasse melhor, né, sobre a liquidez e solvência, né, do CMN a respeito de ter dinheiro em caixa. O Igor, é o seguinte, solvência e liquidez das instituições financeiras. Quem tem que zelar por isso é o CMN, ok? Entretanto, não é solvência do CMN, nem liquidez, tá? É das instituições financeiras. Ok? Então, primeira coisa importante é essa observação. A segunda coisa que a gente tem a colocar aqui é o seguinte, a liquidez tem a ver com dinheiro em caixa, com dinheiro rápido. Vamos supor que essa empresa aqui esteja precisando de dinheiro, por quê? Porque ela tem uma dívida de 10 mil reais que vence segunda-feira e ela só tem em caixa 5 mil. Não tem mais nada. Ela tem um prédio que vale 1 milhão, mas ela não vai conseguir vender o prédio agora. Aliás, às vezes ela nem quer vender esse prédio. Portanto, isso aqui tem a ver com liquidez. Quantidade de dinheiro imediata. Está líquido. Tem como honrar o seu compromisso de curtíssimo prazo? Agora, a solvência tem a ver com longo prazo. Vamos supor que uma empresa pode ter até sobrando dinheiro aqui. Ela tem 10 mil e ela só tem 1.000 de conta neste mês, então ela está com 9 mil sobrando, ela está líquida. Entretanto, no mês que vem, vai vencer uma conta aqui de 100 mil, e se ela vendesse tudo que ela tem, os veículos, os móveis, ela conseguia aqui apenas 20 mil. Tudo que ela tem vale 20, ela está devendo 100. Então, ela está numa situação de insolvência. Está devendo 80 mil. Se ela não conseguir rapidamente um empréstimo para cobrir isso daqui, ela vai quebrar. Então, penso que com essas explicações fica mais clara aí a questão da... Quem é que tem que zelar por essa saúde financeira das empresas, das instituições financeiras? O CMN. Ele zela. Banco Central também. Tá? É zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Uma empresa insolvente é aquela que não honra com seus compromissos, não tem como pagar. Uma segunda pergunta veio do José Araújo dos Santos Júnior, de Eunápolis, na Bahia. Eunápolis, ele pergunta, todo esse assunto que está sendo abordado hoje será aprofundado nas próximas aulas ou somente serão tópicos? Alguns já foram tópicos definitivos. Vejamos, CMN, nós vamos voltar nele só por tabela, porque tudo que tinha que dizer do CMN já está lá. CVM, vamos ver em detalhamento, quando a gente for ver ainda um pouquinho no mercado de capitais, na nossa terceira aula, ok? E outros que eu tenho falado, política cambial, política monetária, também já vimos com detalhamento. Não vamos precisar detalhar mais, já é o suficiente. Conjuntura econômica, né? Nesse primeiro dia, o José Araújo, é muito comum, e os outros colegas também, é muito comum a gente ficar, quem não tem muito contato, não teve ainda muito contato com essa matéria, é comum a pessoa ficar espantada com a quantidade de informações. É muita sigla, muito nome, muitos relacionamentos, né, muita coisa. É natural, mas aí eu peço para que vocês estudem bastante, vocês têm um ótimo material, a possibilidade de ter um contato direto com o professor. Então, é importante que você estude, porque realmente é uma matéria, não é difícil, mas ela é abrangente, pega tudo. Então, é preciso que a gente tenha um estudo, vá levando, né, para não deixar para estudar depois que vê a matéria toda, não, que aí não dá conta, aí desanima, tá? Pode ir fazendo, eu fiz questão de trazer exercícios de prova para vocês verificarem, olha, tudo que eu acabei de falar, cai. E de que jeito que cai? Né? Não tem bicho de 7 cabeças, não tem dificuldade, é preciso ter a certeza, eu dou conta, eu consigo, mas para isso eu tenho que estudar. Não é mera leitura, não. É estar atento às coisas, né? Tudo que você vê, relacionar, né? O que aquilo se refere com política, qual o relacionamento disso com política monetária, com política fiscal, qual o papel de cada ente, né? Esse começo que nós estamos vendo aqui é o que a gente chama de estrutura do sistema financeiro. Quem faz o quê? Depois nós vamos aprofundar nos produtos. Na parte de política cambial, nós vamos aprofundar muito ainda, mas política monetária já está de bom tamanho. Como ela é tão presente nas outras coisas, provavelmente a gente volta a falar, mas não com esse detalhamento todo que a gente viu hoje, ok?
Na terceira pergunta, dos alunos da unidade do Guaxupé. Por favor, nós gostaríamos que o senhor disponibilizasse os slides da aula de hoje, pois o sinal caiu durante alguns minutos e nós perdemos a sua explicação. Eu havia colocado aqui para os alunos que, primeiro, vai haver uma reprise da aula para quem preferir fazer assim. E é correto, todos os nossos slides, nós fechamos uma parceria aí com a LFG, e todos os slides serão colocados, né, disponíveis para vocês. Eu considero que é uma ótima maneira de estudar. Esse slide é um belo resumo do que tem nos melhores livros, na melhor doutrina. Então, quando você pegar esses slides, ao invés de ler um livro inteiro, você vai ter poucos slides condensando toda a matéria. Obviamente, alguém que pegar apenas os slides não vai conseguir dar conta, se ele não tiver estudado, se ele não tiver lido, se ele não tiver participado das aulas, né? Não há milagres, não há atalhos, né? Eu tenho um resumo para me lembrar melhor do que eu vi. Entretanto, só pelo resumo eu posso ficar perdido. Não é que ele não é suficiente, mas é preciso que a pessoa tenha bagagem para interpretar tudo que está ali. Porque cada slide desse, com certeza, tem muito material, né, para que vocês estudem, para que vocês deem conta aí de prosperar no seu objetivo, né, que é passar aí num concurso do sistema financeiro, aí, qualquer banco, qualquer instituição financeira. Está preparando por tabela para diversos concursos. Nós vamos ter aqui, né, logo em seguida, aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica já está autorizado, né, está lá na autorização que vai ser pelo CESP. Provavelmente até final de março deve sair aí o edital da Caixa e outros diversos. Não é só este ano que vai ser o ano do concurso, não. Nós temos este ano e belos anos pela frente. Eu fiz um levantamento, gente, dos últimos 10 anos. Tá? Praticamente, raro foram os anos que não teve concurso de banco de instituição financeira. Praticamente todos os anos. Quando não teve num ano, no outro deu 2, 3, 4 concursos. Né? Vale a pena investir. Vale a pena investir nesse caminho. Eu havia me apresentado no comecinho, como eu tenho alguns minutos agora, vou complementar essa apresentação. A minha graduação é engenharia, não tem nada a ver com banco, né, a princípio. Né? Trabalhei como engenheiro mais de 10 anos e em 2000 eu vim para a Caixa Econômica, então tem praticamente 10 anos de Caixa. E aí me encantei pela área, gostei. O banco te dá, né, um banco público em especial, te dá aí a questão da estabilidade. Então, você vai ter um bom salário, com estabilidade e, de preferência, gente, gostar da matéria. Eu tenho certeza que se vocês não gostam hoje, vocês vão adorar, porque é uma matéria boa, uma matéria fácil, uma matéria que tem a ver com o seu dia a dia, né? Tem a ver com a economia, tem a ver com o seu mundo, então vale a pena investir. Tenho certeza que vocês vão se dar bem investindo aí nesse propósito de, né, estudar para concursos da área de bancos. Uma outra e última observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: algumas provas costumam destoar daquela evolução que a gente vem falando. Aconteceu isso com o CESP recentemente. Né? O CESP ele vinha numa linha de prova e, de repente, mudou tudo. Nas últimas duas, BASA mudou. Né, para as pessoas que a gente dá aula aqui presencialmente, eu já avisei e falei, olha, estuda pela prova do BASA, para quem ia fazer BRB, porque mudou tudo, né? E, realmente, a segunda prova agora, que continuou com essa mudança, foi a prova do BRB. Só que essa prova do BRB, provavelmente, nós teremos várias questões aí anuladas, né, porque elas pediram coisas que não estavam no edital. Né? E ainda assim veio num nível sem sentido, num nível muito puxado. Né? Então, é provável, né, não dá para garantir, mas o CESP é uma banca idônea, uma banca correta, então é provável que aquilo que não for devido, ela reconheça que não é devido e ou anule a questão, ou enfim, mude os gabaritos se eles estiverem equivocados. Isso deve acontecer, a gente tem essa expectativa aí. Ok? Para a próxima aula, nós vamos continuar fechando aí os operadores. Então, nós vamos ver na próxima aula o quê? Eu tinha o slide aqui, mas eu me recordo. Vamos lá. Próxima aula, nós vamos ver aí os bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, né, as cooperativas, banco comercial, banco múltiplo, o que é um banco múltiplo, como é que ele funciona. Então, vamos fechar todo esse bloco aí na segunda aula. Na terceira aula, nós vamos fechar o bloco de mercado de capitais. Eu vou entrar em contato com o professor Cabral, até para a gente, né, fazer uma sintonia fina aí, para eu verificar se eu não estou passando um conteúdo que ele já passou. Porque aí, entre aspas, seria perda de tempo.
né? Só ver a mesma coisa com 2 professores diferentes. Isso não é lucrativo para ninguém, não é bom para ninguém. Então, eu vou fazer uma sintonia fina que eu tenho receio de ficar repetindo coisas que ele já disse. Porque há realmente uma inter-relação entre as áreas que nós pegamos. O mercado de capitais tem muito disso, né? Se for o caso, eu mudo, apesar de os slides já estarem disponíveis para vocês, eu mudo a nossa terceira aula e deixo ela para dar posteriormente, para que a gente tenha aí a certeza de que não vai pegar nada que o professor Cabral já tenha falado, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês tenham dúvidas. A única maneira que a gente percebe que o aluno está estudando é quando ele tem dúvida. Se ele não tiver dúvida, pode ter certeza. Tem um aluno que não pergunta nada, não perguntou nada, aí a gente fica na dúvida. Aprendeu tudo, sabe tudo, ou então não viu com a profundidade necessária. Uma das coisas dessa profundidade necessária é quando você começa a resolver exercícios. Então, eu considero a maneira mais apropriada. Dê uma lida nos slides previamente à aula, ou na sua apostila também, previamente à aula, vem para a aula, anota todas as dúvidas, pergunte no final da aula as dúvidas que você teve e, em casa, depois, revise todo o material. Revisou? Acha que está bom? Legal. Senta e faz uma prova, alguns exercícios. Atenção, gente, cronometrados daquele que estudou, tá? E, de preferência, igual eu fiz hoje, alguns assuntos também que não seja, que você não tenha estudado naquele momento, que você ainda vai estudar ou que você já estudou, porque senão você vai esquecendo. Se você fizer exercício apenas daquele assunto que você estudou naquele dia, esquece. E o que eu vi ontem, o que eu vi a semana passada. Então, o ideal é fazer essa bateria de teste de exercícios cronometrados. É preferível 20 minutinhos todo dia do que não fazer. Tá? Tem muita gente que diz, eu não tenho tempo. Tempo a gente arruma. Tá? Tempo a gente arruma. Tanto para ler, para resumir o material, né? A gente dá um jeito. Agora, o que não pode é deixar tudo para a última hora. Aí dá o desespero. Uma semana antes da prova, o cara quer ver todo o conteúdo. Vocês viram hoje, né? Quanto de informação tem? É rápido, tem velocidade. Então, é preciso que a pessoa realmente estude. Não há outra maneira. Quando você começar a fazer esse exercício, você percebe aí que tem como você ir melhorando. Se você cronometra, de preferência, num período de tempo menor do que você teria para fazer lá na sua prova. Vamos supor que eu vou ter 40 itens do CESP e vou ter 80 minutos para resolver, 2 minutos por item. Lá na minha casa, eu coloco 1 minuto e meio. Tira aí uns 20%, 30% do que você vai ter. Por quê? Porque lá na prova você vai estar adrenalina toda, vai estar estressado, vai estar nervoso. E aí, nervoso, você mistura tudo. Então, quando você, mesmo não estando nervoso, você pega e diminui o tempo, você tem um outro nervosismo. Não vai dar tempo. Então, é praticamente responder de primeira. É responder, pensar um pouquinho, responder. Não dá para ficar viajando na maionese quando você faz isso. Isso ajuda demais. Isso me ajudou, né, passar nos concursos que eu passei, e isso ajuda demais. Agora, tem que estudar. Não há segredo, tá? É perseverança. Não é, né? Não sei se eu vou passar. É estudar até passar, né? Esse é o segredo aí que a gente tem, até passar. Vou melhorando cada vez mais. Principalmente, o incentivo a essa área de conhecimentos bancários é o seguinte, principalmente porque eu tenho certeza que outros concursos estão aí. Quanto antes passar, melhor. Mas eu preciso estudar. Por quê? Porque eu quero mudar de vida, eu quero melhorar, não é? Alguns anos, eu e o professor Cabral trabalhamos aí na parte de elaborar provas. E tenho certeza, gente, o elaborador de provas pensa muito do como é que o cara está. Se ele está nervoso, se ele não está, se ele vai enxergar o erro, se ele não vai. À medida que a gente for passando aí pelos nossos exercícios e pelas nossas aulas, tenho certeza que eu vou trazer algumas dicas que vão ajudar. Peguinhas mesmo. Onde é que o cara gosta de esconder as peguinhas? De que maneira, né? Então, isso eu já falei hoje de alguns detalhes e logo em seguida a gente vai complementar. Uma boa tarde para vocês, até a próxima aula, aproveitem e qualquer dúvida, mandem e-mail, entrem em contato com a LFG, para que na parte de tutoria, né, todas as explicações, os slides vão estar disponíveis e exercícios sobressalentes também, exercício de reserva, e vocês vão ter um ótimo material para estudar. Até mais, até a próxima aula.